Bom, deixa eu ajustar aqui, vamos ver. Agora acho que vai. Olá, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube onde eu posto minhas videoaulas, sou professor de História e de Sociologia, mas eu resolvi mudar um pouquinho. Vou fazer um vídeo aqui em resposta a um vídeo que um youtuber fez, e eu fiquei sabendo desse vídeo por acaso, navegando no YouTube, acabei vendo esse vídeo, não sabia nem quem era a pessoa, e aí descobri que esse senhor chamado Nando Moura tem um canal no YouTube onde ele fala algumas barbaridades e comete diversos equívocos. E eu tomei uma decisão de uns tempos pra cá de não deixar mais ninguém falar bobagem, principalmente relacionada às ciências humanas, na minha frente, porque tá cheio de palpiteiro por aí. É muito simples você sair falando por aí o que você acha, sem base nenhuma teórica, sem base de conhecimento histórico, sem formação para isso. Isso acaba prejudicando a nossa profissão. Eu não vejo vídeo de palpiteiro no YouTube dando palpite em engenharia, em arquitetura, em medicina, mas nas ciências humanas está cheio de palpiteiro por aí, porque leu meia dúzia de artigo, ou leu um livrinho de Laurentino Gomes, ou lê frequentemente o Wikipédia, achar que tem algum tipo de bagagem intelectual, acadêmica, para poder discutir e ficar opinando na área de ciências humanas. Esse vídeo do Nando Moura que eu vi, e que eu vou responder consertando os erros e os absurdos que ele fala durante o vídeo, e esse vídeo acaba atingindo um público adolescente ou pré-adolescente que está ainda estudando e que não tem um conhecimento, uma bagagem de conhecimento historiográfico suficiente para poder identificar alguns equívocos que ele comete, alguns erros. Alguns são desonestidade intelectual, outros ele faz no achismo e outros na mais pura sacanagem de verdade. Bom, nesse vídeo do Nando Moura ele fala sobre por que seria bom ou por que seria importante que a monarquia retornasse ao Brasil. Vamos lá, por partes. Logo no começo ele faz uma analogia e ele coloca como se fossem iguais o cargo político de rei e o cargo militar de imperador. Ele fala, por que não o Brasil voltar a ter um rei e um imperador e assim por diante. Então tem uma diferença muito grande. O rei, ele é um cargo político ligado à monarquia, é um cargo hereditário, passado de pai para filho e vitalício, onde com o passar do tempo, depois de um determinado tempo, vai se formar uma dinastia. Imperador é um cargo militar, não necessariamente é hereditário. Por exemplo, Napoleão Bonaparte foi imperador da França. A ideia de império é a ideia de conquista de território e ampliação dos domínios. A ideia de monarquia é um sistema de governo onde o rei é o senhor absoluto das decisões. Então tá aí o primeiro equívoco do senhor Nando Moura. Outra, ele diz logo no início do vídeo, mas se o Brasil tivesse a monarquia, então o Brasil voltaria ao período feudal? Período feudal no Brasil, senhor Nando Moura? Tá na hora de o senhor estudar um pouquinho mais de história. Que feudalismo que nós tivemos no Brasil? Quais são as características da sociedade europeia medieval, feudal? Nós temos o feudo como a instituição mais importante do período medieval na Europa, feudo autossuficiente com cobrança de impostos, cada feudo com a sua derivação em relação à cobrança de impostos, e todos os feudos eles não se interligam, eles são independentes entre si. Que feudos nós tivemos no Brasil, senhor Nando Moura? Não houve modelo feudal no Brasil. A gente teve ciclos econômicos de exploração. Nós tivemos o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, borracha e café. Não houve período feudal, não houve modelo feudal no Brasil, senhor Nando Moura. Na sequência, o senhor vai fazer uma péssima analogia quando o senhor cita alguns países para enfatizar ou para poder fortalecer a sua ideia de que países monárquicos são ricos e países republicanos são pobres. E o senhor vai citar, entre alguns países, a monarquia inglesa. O senhor vai falar a Inglaterra, a Espanha e etc. Como exemplos de países desenvolvidos que adotaram o regime monárquico. Eu vou ficar só na Inglaterra, para não ficar forçando muito a situação.
A monarquia inglesa, como o senhor bem sabe, ou não, é uma monarquia parlamentarista. Essa monarquia parlamentarista foi instituída em 1688, por meio de um golpe, por assim dizer, que foi conhecido como Revolução Gloriosa, onde o rei Jaime II foi deposto, a monarquia ela é suprimida pela força do parlamento, o novo rei assume e é obrigado a assinar a Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, e nessa declaração o rei abre mão arbitrariamente, ou melhor, abre mão forçosamente das suas atribuições em prol do parlamento. Resumindo tudo isso numa frase, o rei reina, mas não governa. Quem passa a ter poder supremo a partir de 1688 na Inglaterra é o parlamento e não mais a monarquia. Até hoje a monarquia na Inglaterra é uma monarquia figurativa, Sr. Nando Moura. Ela vai participar, a rainha da Inglaterra participa de festividades, participa de um ou outro evento onde alguns líderes mais tradicionais dos países vão participar. Relações diplomáticas, relações comerciais, relações econômicas. Quem é que participa na Inglaterra? É a Rainha Elizabeth ou o primeiro-ministro, Sr. Nando Moura? O parlamento tem poder supremo. Há inúmeros referendos, inúmeras pesquisas realizadas na Inglaterra, onde demonstra a maioria esmagadora da população que quer acabar com a monarquia inglesa e deixar só o regime republicano parlamentarista. Porque a monarquia inglesa ela suga os cofres britânicos. Gasta-se muito dinheiro para nada, para manter o luxo da monarquia inglesa. Então o senhor está incorreto quando o senhor cita a Inglaterra como regime monárquico de sucesso. É um regime parlamentarista, a monarquia é uma fachada somente. Mais adiante o senhor vai citar, en passant, referente aos dados econômicos ou os dados de crescimento econômico do Brasil imperial, do segundo reinado especificamente. E o senhor vai falar que o Brasil era a quarta economia do mundo, que o Brasil era próspero e etc. Eu vou dar alguns dados para o senhor fazer essas comparações. A renda per capita do Brasil crescia na segunda metade do século XIX, média de 0,2% ao ano. A renda per capita do Brasil, na segunda metade do século XIX, crescia uma média de 0,2% ao ano. Estados Unidos crescia 1,3%. Argentina, 1,4%. Faça a comparação. O Brasil crescia 0,2%, Argentina, aqui do lado, crescia 1,4%, Estados Unidos 1,3% ao ano. Então não tem a menor lógica. Além disso, se nós pegarmos a renda per capita anual do Brasil, fazendo a conversão para dólares da década de 1990, do ano de 1990 especificamente, a renda per capita no Brasil era de 680 dólares, era a renda per capita. A média da América Latina era de 1.052 dólares, quase o dobro. Estou falando de América Latina, eu não estou falando de Europa. A renda per capita do Brasil era quase metade da média da América Latina, na segunda metade do século XIX, no segundo império do senhor Dom Pedro II, onde o senhor diz que a monarquia brasileira atingiu seu auge, o Brasil era próspero. Era próspero do ponto de vista agrícola. A gente vale lembrar aqui que no final do século XIX, o Brasil agrário, exportador de café ainda, atrasado, com meia dúzia de cidade urbanizada, o Brasil estava extremamente atrasado em relação à Europa, que passava pela segunda revolução industrial. Não vou nem comparar com a Inglaterra, que a discrepância é absurda. A Inglaterra começa a sua industrialização em 1760. O Brasil começa a sua industrialização de fato em 1920, 1930, já no início da Era Vargas. O Brasil, na segunda metade do século XIX, na monarquia de Dom Pedro II, o Brasil tinha meia dúzia de oficina artesanal. O Brasil era extremamente atrasado. Então o senhor se equivoca mais uma vez quando o senhor fala a respeito do crescimento econômico do Brasil. Mais adiante o senhor comete, na minha opinião, uma desonestidade e um anacronismo, uma falta de interpretação, de contextualização de um cargo que foi criado durante o governo do Dom Pedro I e que se perpetuou e ficou até o final da monarquia brasileira, que é o poder moderador, o quarto poder no Brasil. Ora, Sr. Nando Moura, qualquer aluno de 8º ano, hoje no Brasil, sabe muito bem qual a função do poder moderador. Qualquer um sabe. E não se trata de, como o senhor gosta de dizer, doutrinação marxista, ou doutrinação freiriana, ou projeto de construção de um exército comunista para dominar o mundo. Aliás, isso aí o Vargas falava em 35, os militares falaram em 64, e agora voltou à tona. Esse é o maior exemplo de que os senhores são esse tipo de pensamento conservador, um pensamento extremamente atrasado, parado no tempo. Os senhores pararam no tempo.
Poder moderador, como é que funcionava? Se o senhor teve dificuldade para compreender aí o negócio. Poder executivo, quem exercia? O imperador. Poder legislativo, os membros do parlamento brasileiro, que eram indicados em grande maioria pelo próprio imperador, e o poder judiciário, que alguns também eram indicados. O quarto poder moderador era exercido pelo próprio Dom Pedro I. Dos 4 poderes, Dom Pedro comandava 2, o executivo e o moderador. Isso servia somente para concentrar o poder nele, para ele tomar as decisões e ter a última palavra. Não tem nada de anseios do povo. O senhor disse que o poder moderador representava ou representaria os anseios do povo, o desejo do povo, que o governante iria usar esse poder moderador como uma forma de ouvir o povo. Que bobagem, senhor Nando Moura. Nunca houve isso na história do Brasil. Na história do Brasil, o que se mostra é que o poder moderador serviu exclusivamente para concentrar poder nas mãos do imperador. Inclusive, esse artifício utilizado e introduzido na Constituição outorgada de 1824 acabou deflagrando a Confederação do Equador. Esse motivo e a dissolução da Assembleia de 1823. Então, é um erro histórico e um erro de conceituação, isso que o senhor... essa análise muito mal e porcamente que o senhor faz a respeito do poder moderador. O senhor disse, e aí foi uma das grandes bobagens, que o senhor que o final da monarquia brasileira se deu por meio de um golpe em 1988. Aparece uma errata no vídeo, mas a errata, ela é errada também. O golpe militar aconteceu em 1889. 1888 é o fim da escravidão no Brasil. E aí o senhor faz uma afirmação que eu não sei qual a fonte que o senhor buscou para poder afirmar que a monarquia queria restituir os escravos com terras. E aí os republicanos não queriam, e aí começou uma campanha contra a monarquia para derrubar a monarquia. Que bobagem, senhor Nando Moura. Todo mundo sabe, qualquer aluno de 8º ano, de novo, sabe que a escravidão no Brasil acabou por influência inglesa. A Inglaterra queria aumentar, queria ampliar seu mercado consumidor, e via na grande quantidade de escravos que tinha aqui no Brasil um empecilho para esse aumento. Então começa a forçar o Brasil que já era dependente da Inglaterra desde a proclamação de independência, o Brasil que tinha relações e laços comerciais muito fortalecidos com a Inglaterra, acaba tendo que ceder, é obrigado a ceder. Além disso, a campanha abolicionista que acontece no Brasil. Então a escravidão no Brasil ela termina por força da Inglaterra, força econômica e política que a Inglaterra tinha. Começa a forçar o movimento da abolição, o Brasil acaba com a escravidão, a Inglaterra vê nessa possibilidade os escravos entrando no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, ganhando salário e se tornando novos consumidores para poderem absorver os produtos produzidos a partir da Revolução Industrial. Seria uma forma de escoar a produção inglesa. Então não tem nenhum fundamento isso que o senhor diz, que a monarquia queria ser boazinha com os escravos e vieram os republicanos malvados e acabaram com isso e não tem lógica, até não cabe no sentido, não cabe na ordem cronológica. A escravidão acaba em 1888, um ano depois cai a monarquia estava velha, enferrujada. E a escravidão era um exemplo disso. O Brasil era dos poucos países do mundo que mantinham a escravidão ainda. Então a escravidão acaba no Brasil, um ano depois cai a monarquia, por conta dessa fragilidade e desse enferrujamento desse sistema. Outra afirmação que o senhor faz, também sem fundamento, que a monarquia tem capacidade de, numa situação de crise política, a monarquia tem capacidade de dissolver o parlamento. Como a monarquia tem capacidade de dissolver o parlamento? Eu falei no início do vídeo. Na Inglaterra, por exemplo, o rei assinou o Bill of Rights, que é válido até hoje, onde o parlamento é superior ao rei. O rei reina, mas não governa. Ele tem uma função exclusivamente figurativa. Não tem a menor condição. Se um rei dissolve o parlamento, é um golpe de Estado, senhor Nando Moura. É um golpe de Estado. Ou uma instauração de um modelo absolutista. Não tem fundamento isso que o senhor afirma. De maneira geral, o senhor comete alguns erros, evidentemente para puxar para o lado do senhor, mas, parafraseando o senhor, grande parte disso tudo que eu falei é conhecimento de qualquer um, é de domínio público. Qualquer Wikipédia da vida tem todas essas informações que eu acabei de falar para o senhor. E o senhor não cita nenhum tipo de fonte para fazer essas afirmações que o senhor faz, esses dados dados econômicos que o senhor coloca sobre o Brasil,
que o senhor vai chutando aleatoriamente, vai falando de maneira meio atabalhoada, enfim. Não se pode falar da história do Brasil, aliás, não se pode falar de ciências humanas sem um conhecimento fundamentado, especialmente acadêmico. Se o senhor não tem formação acadêmica para falar de ciências humanas, tenha pelo menos um embasamento teórico e acadêmico para poder falar disso. Em ciências humanas é uma ciência como qualquer outra. E ciência precisa de experimentação, verificação, análise de dados como qualquer outra ciência. O senhor não vai dar pitaco no trabalho de um engenheiro, nem de um médico e nem de um cientista, um físico, por exemplo. Se o senhor não vai dar palpite nessas áreas da ciência, não venha dar palpites na área de ciências humanas, que é uma ciência como qualquer outra e nós exigimos respeito, tá certo? Abraço!